preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar uma experiência que eu tive pra vocês, uma experiência de batalha espiritual, uma experiência que foi muito forte e edificante também. É claro que a princípio foi bem assustador, tá certo? Eu e meu esposo, nós sempre gostamos de fazer culto em lares, né? Culto de libertação, né? Trabalho de libertação em lar. Nós sempre gostamos de fazer esse tipo de trabalho para Deus. E uma certa vez em São Paulo, uma pessoa que estava frequentando a igreja, ela era evangélica, só que ela tinha vindo do Rio de Janeiro e estava em São Paulo. O esposo dela estava a trabalho em São Paulo e ela estava frequentando a igreja que a gente estava cuidando. E ela veio nos pedir que a gente fosse na casa dela fazer um culto. E ela queria que a gente fosse orar na casa, sabe? Pois ela tinha chegado de viagem, tinha alugado aquela casa. E ela queria que a gente orasse naquele lugar. Então, gente, nós decidimos, né, fazer esse culto. Marcamos o dia certo da gente estar fazendo o culto lá. E foi algo, assim, muito forte no dia do culto. No dia do culto, a gente se organizou com os membros lá do bairro e fomos todos juntos no mesmo carro para o culto. Gente, quando nós estávamos chegando próximo à casa da irmã que ia ter o culto, a gente começou a sentir uma opressão, assim como se tivesse algo no mundo espiritual acontecendo. E quando nós chegamos na casa, gente, estava tendo uma briga muito grande mesmo. Nós já entramos em oração. Estamos em batalha espiritual dentro do carro, em oração, clamando a Deus. Porque um dos homens que morava ao lado da casa da irmã, ele estava com uma faca na mão, uma faca enorme. E ele estava tentando matar o outro homem que também estava naquele mesmo local, né? Que era vizinho dele. Gente, estava uma briga imensa. E esse homem estava no sobrado de cima com uma faca na mão. E o outro estava embaixo. E ele falava que ia matar ele com aquela faca. E ele tava descendo, gente, com aquela faca enorme na mão, uma faca assim, brilhante, sabe? Eu fiquei olhando para aquela cena de horror e tentando fazer com que as crianças não vissem, mas tava quase impossível. Ele tava gritando, xingando muito, gente, dava para ver que aquele homem tava possesso, sabe? E ele falava que ia matar o outro, que tava descendo para matar, e o outro querendo subir para cima para ir lá e nós querendo sair do carro para entrar na casa da irmã pra gente começar o culto. Daí, gente, nós queríamos sair do carro para entrar na casa, para iniciar o trabalho, só que tava impossível, pois esse homem tava gritando com essa faca na mão, e ele começou a ameaçar todo mundo, sabe? Ele começou a entrar em fúria também contra nós. Ele começou também a xingar nós que estávamos chegando, sabe? E ele ficava muito bravo com aquela faca apontando pra gente, coisa do inimigo mesmo. E nós começamos a orar para que aquele homem não matasse aquele outro, e ele falava que ia matar naquela noite aquele homem, e nós orávamos e orávamos, até que nós decidimos sair do carro e entramos na casa da irmã, e a gente começou a fazer o culto. A gente não poderia fechar o portão, porque estava chegando muita gente, toda hora chegava pessoas, e nós em oração, e esse homem, gente, estava no sobrado de cima, que era tipo um terraço aberto, e ele apontava a faca para nós e ficava falando e apontando a faca e falando, e sabe, é como se eu estivesse vendo aquele homem a qualquer momento pulando do lado que a gente estava, sabe? Parecia que ele queria pular pro lado que nós estávamos fazendo o culto. E aí eu falei com a minha amiga Sara, que é amiga de oração, falei: Sara, vamos orar, vamos repreender. Ela disse: Célia, vamos orar. Nós temos que orar e repreender isso aí é um inimigo. E aí a gente começou a orar e repreender aquele homem com a faca, querendo descer para matar o outro. Gente, os vizinhos estavam todos nervosos, todo mundo estava nervoso ali. E a gente orou, sabe? Começamos a repreender. Quando a gente orou, começou a repreender. Aquela fúria daquele homem passou, ele largou a faca do lado e ele baixou e começou a assistir o culto. É como se o Senhor tivesse libertado ele daquela opressão, como se ele tivesse voltado ao normal, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Mais ou menos isso. Aí ele baixou e começou a ouvir o culto, sentou lá em cima, colocou a mão e ficou ouvindo o culto o tempo todo, sabe? Aí nós começamos a fazer o apelo. Gente, nós fazendo o apelo e ele lá levantando e ele lá participando do culto, sabe? E falando que queria conhecer Jesus e fazendo perguntas pra gente, a gente respondia pra ele lá em cima. E nós o tempo todo em oração, né? E eu sei que, pra glória de Deus,
Aquele culto finalizou com aquele homem super calmo, aquele homem largou aquela faca, aquele homem não desceu, não matou o outro, porque o outro estava querendo subir para matar ele e ele querendo descer para matar, né? É como se a oração tivesse causado um bloqueio naquela noite, para que não acontecesse nenhuma tragédia. Vocês acreditam que nem ele desceu e nem o homem subiu? E pelo contrário, ele ficou o tempo todo assistindo o culto. E foi algo assim maravilhoso. A gente via ali o cuidado de Deus conosco que estava ali. Porque a princípio ele estava com a fúria contra nós. Começou a falar um monte de coisa com a gente. Começava a apontar a faca pra gente, ameaçando. E o Senhor, ele foi acalmando a tempestade. Foi algo muito maravilhoso, muito forte. Algo de Deus mesmo. Um testemunho assim que eu tenho a contar para a edificação do nome do Senhor, para a gente saber que Deus, ele acalma a tempestade. Nós podemos estar até no meio do mar revolto, nós podemos estar até passando por uma situação difícil, ou por um momento difícil que você acha que não vai ter jeito, que não vai ter solução, que tudo vai se acabar. Mas no momento certo, Jesus entra com sua provisão e providência, como foi naquele dia. E eu creio que tenha sido o propósito do Senhor ter nos levado naquele lugar, naquele dia. E foi algo assim tremendo da parte de Deus, porque a irmã disse que lá gerou uma atmosfera de calmaria espiritual inexplicável naquela noite. E quando a gente cantava, nós sentíamos a presença de Deus, Deus cuidando realmente daquele lugar. É como se o mal tivesse querendo acabar com aquele culto, com aquele projeto de Deus naquela casa, porque a irmã foi colocada ali naquele lugar, não foi em vão. Deus colocou ela ali por um propósito e o inimigo queria acabar com aquilo, né? A fúria do mal. Mas Deus trouxe a luz no momento certo, a sua presença no momento certo, a irmã ir morar naquele lugar no momento certo. E o propósito do inimigo era afastar todo mundo para não assistir aquele culto. E pelo contrário, as pessoas elas vieram e nós não demos para trás, a gente não acabou com o culto por conta daquele homem. Eu acredito, se nós tivéssemos voltado e não feito culto, nós não estaríamos fazendo a vontade de Deus. Eu acho que nós fizemos a vontade de Deus ali, porque nós que somos cristãos, nós temos que ter coragem. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei para quem eu trabalho. É para Deus, o dono da obra. E Ele cuida da obra dele. E Ele garante a minha vida, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham sido edificados. Se fortaleça cada vez no Senhor. Ore pelos que te perseguem, assim como a palavra de Deus fala. E com certeza, no momento oportuno, o Senhor fará justiça a seu favor, tá certo? O Senhor tem um momento de operar em tudo, gente. Para tudo, Deus tem um momento. Há um momento para tudo. E não pense que esse momento de perseguição vai durar eternamente. Então, gente, abraço a todos, fiquem com o nosso Deus e até o próximo vídeo.